Olá, bem-vindo ao quadro. Meu nome é Ana, eu sou sua professora de inglês e hoje nós vamos falar sobre os tempos verbais, os verb tenses. Ok? Para começar, um panorama geral. Os verb tenses no inglês, os tempos verbais no inglês, são divididos em dois grupos de combinações. O tempo como dimensão temporal e o tempo verbal. Então, nós temos tempo como dimensão temporal seria o quê? Passado, presente e futuro. Então, present, past e future. E aí nós temos os tempos verbais do inglês, que seria simple, continuous, perfect, e também temos o perfect continuous. Ok? Então, no inglês, os tempos verbais são formados pela combinação dessas duas colunas aqui. Então, por exemplo, eu tenho o simple present, simple past, simple future, present continuous, past continuous, future continuous. Temos também present perfect, past perfect, future perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. Todas as combinações. Nós também temos os conditionals, condicionais, mas eles não se ligam a essa coluna aqui. Nós temos os simple conditionals e perfect conditionals. Mas hoje, na aula de hoje, nós vamos falar do simple present. O presente simples. Simple present. Ok? Vamos ver como eles se formam. Vou dar dois exemplos para a gente entender como eles se formam. I work at NASA. Outro exemplo. He needs you. He needs you. Olha aqui. Temos work e need, que estão conjugados no simple present. O que eu posso observar da formação desses verbos? Como que eles se formam? Por exemplo, work vem de que verbo? Vem do verbo to work. E need, aqui, he needs, vem de que verbo? Verbo to need. Mas aqui eu tenho um S, então peraí. Então, duas coisas acontecendo aqui. A primeira é que eu posso perceber é que a primeira coisa que acontece é a supressão do to, ok? Então, eu tenho o verbo no infinitivo, por exemplo, to eat. E se eu quero conjugar ele no simple present, o que eu preciso fazer é retirar esse to daqui, e daí eu tenho eat. E eu conjugo. I eat, you eat, we eat. Ok? Mas tem uma segunda coisa acontecendo. O que é esse S aqui? Temos então a presença de um S a mais. E quando que ele aparece? Em que conjugação que está aqui? Terceira pessoa. Então, na terceira pessoa do singular, eu vou ter a adição de um S, ok? Isso é regra no inglês. No simple present, na terceira pessoa do singular, eu vou ter o acréscimo de um S. Então, eu posso dizer I eat, mais he eats, com S. She eats. Ok? Mas, muito cuidado com essa adição do S, porque tem alguns verbos que vão exigir uma mudança um pouco maior por conta dessa adição. Então,
Vou explicar isso aqui. Verbos terminados em CH, X, FCH, SS, O, eles vão ter que acrescentar um ezinho antes do S. Por exemplo, pass, conjugado na terceira pessoa do singular, vai ficar passes. She passes. Vai ter que pôr esse ezinho para acrescentar o S, ok? Em verbos terminados em Y, por exemplo, e se antes desse Y tem uma consoante, como por exemplo study, na hora de conjugar na terceira pessoa, eu vou ter que colocar um IES. She studies. He studies, ok? Tira o Y, põe um I e ainda tem um ES. Então, cuidado na hora de acrescentar o S, percebe como que o verbo termina para você saber se você só põe o S, se você põe o ES ou o IES, ok? Agora, para a gente fixar, vamos conjugar, por exemplo, o verbo to work. Para a gente entender como que ele se conjuga no present simple. Então, por exemplo, I work. You work. He ou she works. Lembra? Terceira pessoa aqui. It works. Porque o it também é a terceira pessoa do singular. Não esquece disso. Então, it works. Depois, we work. You work. They work. Deu para entender? Essa seria a conjugação do verbo to work no simple present. Agora que a gente já viu como o simple present se estrutura, vamos ver qual é o uso dele, quando que a gente usa ele, ok? Vou dar uma frase para a gente entender quando que ele é usado. I always do my homework. I always do my homework. Aqui eu tenho o verbo do conjugado no simple present. O que isso aqui está indicando? Se você perceber, essa frase aqui está indicando uma habitualidade, um evento habitual. I always do my homework. Eu sempre faço a minha tarefa. Então, a primeira característica do simple present é que ele é usado para indicar habitualidade, eventos habituais. E percebe que a presença desse always aqui ajuda nesse sentido. Palavras como always ou never, every day, usually, frequently são usadas nessa situação para indicar habitualidade. Segunda forma em que a gente pode usar o simple present. Olha essa frase aqui. The sun rises in the east. O sol nasce no leste. Aqui tenho rises, o verbo rise no simple present. O que essa frase está indicando? Aqui está indicando uma verdade universal, algo que é verdade ontem, hoje, que vai ser para sempre. Então, nós usamos o simple present também para indicar verdades universais. Ok? Um outro uso do simple present, nós vamos analisar nessa frase aqui. Mary lives downtown. Mary lives downtown. Aqui tem o verbo live, simple present. O que isso está indicando? Está indicando uma circunstância que existe no momento presente. A Mary mora no centro. Isso é um fato. Não é uma verdade universal, não é uma habitualidade, mas é uma situação que existe nas circunstâncias atuais. Esse seria o terceiro uso do simple present.